Bom, aqui no Jornal da Manhã nós estamos recebendo a visita do vice-governador de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, do PSB. Tudo bem, governador? Bom dia, muito obrigado pela gentileza e atenção. Tudo bem, bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom, governador, o senhor é do PSB, como nós já destacamos aqui, e o senhor está tentando se tornar mais conhecido para concorrer às eleições. O senhor já declarou que pretende disputar a sucessão de Geraldo Alckmin. Aliás, o senhor assume o cargo em 7 de abril, assim que o governador deixa o Palácio dos Bandeirantes para concorrer à presidência da República. Como é possível se tornar mais conhecido do público e tentar viabilizar uma candidatura que vai ter outras concorrências, principalmente de alguém do PSDB? Olha, acho que primeiro tem que lembrar que eu venho de uma longa carreira política, né? Eu fui vereador, fui prefeito da cidade com o menor orçamento do estado de São Paulo, uma das maiores de São Paulo. Fui reeleito com 93% dos votos, é um número bem alto, né? Me projetou, depois eu fui deputado, fui líder de uma bancada com mais de 70 deputados na Câmara dos Deputados. Enfim, venho de uma longa carreira, não é uma novidade absoluta, né? Mas na medida que você tem um governador como o Alckmin, que está há muitos anos, é uma pessoa muito conhecida, e ele renuncia, o ato seguinte das pessoas é perguntar quem ficou no lugar dele. É meio normal isso. Então, eu suponho que na medida que ele saia, quem está no cargo fica conhecido, querendo ou não querendo, né? Eu sou conhecido apenas por 11% da população, que já ouviu falar meu nome, né? Portanto, 89% nunca nem ouviu falar meu nome, né? E dentro de 11% da população, um pedaço apenas que me conhece mais é que pode eventualmente votar em mim. Eu não acho importante a questão do conhecimento. Aliás, eu acho que hoje em dia talvez não ser conhecido até é uma vantagem, porque as pessoas estão com tanta bronca de todo mundo, né? Todo mundo tem bronca de todo mundo que está na política, enfim. O que eu sei é o seguinte, eu na condição de governador, porque as pessoas confundem, acham que o governador vai licenciar. O governador Alckmin, ao ser candidato a presidente da República, né, e será o meu candidato, ele tem que renunciar ao cargo. Portanto, eu assumo na totalidade, na interinidade do cargo, né? E aí, eu só posso ser candidato à reeleição, eu não posso disputar outro cargo. Então, no meu caso, com 50 e poucos anos, por que eu não disputaria? Né? Se eu só posso disputar esse cargo, então eu vou disputar o cargo digamos, é o sonho para quem faz política como eu, desde menino. Enfim, um dia eu pensei, quem sabe um dia eu vou ter a condição de disputar a eleição de governador. Agora, chegou a hora. Mas é complicado, essa situação é complicada, não é tão simples assim, né? Porque em 2006, quando também o governador Alckmin renunciou para ser candidato a presidente da República, o Cláudio Lembo assumiu com o compromisso de concluir o mandato e tal. Foi um momento muito tenso, o momento do PCC, foi um negócio bastante complicado. Dessa vez, em 2018, a situação é um pouco mais complexa, porque o senhor assume, já declarou o seu desejo de ser candidato à sua reeleição, né? E, por outro lado, o PSDB, que governa São Paulo desde 1995, vai lançar um candidato à sucessão. Portanto, não é o cenário 2006, é um cenário muito mais complexo. Nesse sentido, certamente, grande parte do secretariado do governador Alckmin, que não vai ser daqueles que não vão se desincompatibilizar, vão fazer campanha pelo candidato do PSDB. Mas o senhor também é candidato ao governo. Nesse caso, como é que fica? O senhor demite o secretário Stucano? Você perguntou isso aquele dia para mim no telefone, eu vou repetir para você. Eticamente, quando você está num governo, exercendo um cargo de confiança, você deve lealdade a quem está comandando o governo. Eu, por exemplo, estou no governo do governador Geraldo Alckmin e devo lealdade a ele, né? Do mesmo jeito que quando eu assumi o governo, as pessoas devem lealdade a mim. Aqueles que tiverem que se sentir incomodados porque são do PSDB, querem fazer campanha do PSDB, evidentemente devem entregar seus cargos, é o natural. Eu estranharia se alguém quisesse ficar no governo que eu comando, fazendo campanha para outro candidato. Isso seria, assim, uma coisa impensável, né? Então é claro que vão sair todos aqueles que forem fazer campanha para o PSDB, porque é o justo, é o correto, é o que o governador Alckmin faria, é o que eu faria. Veja, o governador Alckmin, ele não é um homem inexperiente, né? Ele é de uma longa carreira também, é um homem experiente. Quando ele me convidou para ser vice, ele supunha que uma hora ele ia sair do governo. Se ele me escolheu para poder fazer a sucessão dele e me entregou, vai me entregar o governo, é claro que ele confia em mim, senão ele não faria isso, né? Não é normal que a pessoa, sabendo que não confia, vou pensar de um jeito e renunciar e deixar na mão dele. Ele confia em mim. E eu acho que essa confiança vai ser recíproca. Eu vou fazer tudo para que ele possa ser um grande candidato. Acho que é importante a campanha dele. Ele é um homem muito experiente, muito idôneo.
E espero que as pessoas do PSDB compreendam isso, que embora uma coisa é você ter, como eu tenho respeito, consideração a ele, mas é diferente de ser submissão ao partido. Eu não sou submisso ao PSDB, eu sou de outro partido. Aliás, eu só fui de um partido na minha vida. Desde a minha primeira eleição de vereador, eu só fui do PSB. Então não tem por que eu mudar agora de posição. Então, a partir de 7 de abril, nós teremos um governo do PSB e dos partidos que vão estar aliados ao senhor na eleição de outubro. Exatamente. Então, claro. que pode ser o PCdoB, o senhor teria procurado? Pode ser o PCdoB, pode ser qualquer partido que esteja disposto a estar comigo. Sim. Alguns estarão, PPS, PV. Acho que o meu bloco na Assembleia tem 29 deputados. E é composto por vários partidos diferentes, não é? Quem não é do dia a dia da política, às vezes não sabe o que está acontecendo, mas isso foi montado há 4 anos atrás. E esses 4 anos estão andando, a gente hoje está compondo essa mesma frente que envolve 6, 7 partidos diferentes, que é o bloco da Assembleia e mais alguns novos que chegarão. E a minha expectativa é poder ter o direito de poder disputar o cargo. Eu não sei por que eu não poderia. Dá a impressão que a vaga tem que ser obrigatoriamente do PSDB, né? O PSDB é importante, é um partido importante, acho que construiu muito em São Paulo. Mas é possível ter outros candidatos. Agora, a composição partidária não seria complicada para viabilizar de fato a sua candidatura, porque há necessidade de se garantir mais espaço para campanha, maior apoio, pessoas mais conhecidas para alavancar uma candidatura, que deve ser muito disputado o cargo, não é? Mais ou menos. Eu me lembro aqui, vocês vão se recordar. Eu dei uma entrevista na Folha, foi página inteira da Folha no ano passado, era comecinho de agosto. E fala assim, vice-governador diz que o patamar inicial de Dória vai ser 25%. Ele tinha 2 ou 3% na época. E eu falei que o patamar inicial dele era 25% e que ele teria a chance de ganhar no primeiro turno. Foi uma matéria da Folha, página inteira, enfim. Aí o tempo passou, todo mundo disse que eu era louco e ele acabou ganhando a eleição e ganhou no primeiro turno. O que eu quero dizer é o seguinte, hoje em dia as eleições estão muito óbvias. Porque não sei se vocês têm noção disso, porque não é a área de vocês, naturalmente vocês não têm obrigação de saber, mas são só 10 partidos que controlam 95% do tempo de televisão. E como a eleição é muito controlada pelos meios de comunicação, vocês na rádio e a televisão, sim, quem tem o direito de poder fazer muitas inserções, ele meio que automaticamente ele se coloca. Nas maiores eleições do Brasil, na eleição passada de prefeito, se você pegar 99% das eleições de prefeito da eleição passada, foram para o segundo turno os 2 candidatos que tinham mais tempo de televisão. Então não é uma coincidência, é uma constatação. O senhor vai ter tempo bastante? Eu acho que vou ter. Eu acho que dificilmente não terei o maior tempo de televisão. Tá bom. Bom, olha, agora a pergunta é da companheira Vera Magalhães. Pois não. Oi, Vera. Bom dia, governador. A gente percebe que o senhor está em campanha quando vê o tanto que o senhor emagreceu, né? É verdade, Diz que os sonhos exigem sacrifício. Eu já fiz o meu aqui, de emagrecer 30 quilos. É verdade. Governador, o senhor está traçando um cenário em que a gente pode ver a partir de abril, aí, quando acontece a desincompatibilização, um conflito entre o PSB e o PSDB. Isso me parece um terreno minado para a pretensão do governador Geraldo Alckmin de ser candidato à presidência. Ele tem como obrigação, para se viabilizar no resto do país, sair forte de São Paulo. Não aconteceu o que aconteceu com o Aécio Neves, que perdeu em casa. Uma briga no seu próprio quintal, no palácio, entre os partidos que o apoiam, não seria um problema para ele, um tiro no pé do próprio Alckmin? Talvez fosse, Vera, mas eu não acredito que aconteça essa briga. Eu acho que nesse momento todo mundo está um pouco acirrado. Você está contando com o desprendimento do PSDB? Eu acho assim, vai chegar semana que vem, mas confio ele não muito é tão gordinho assim. Eu confio muito na capacidade de articulação do governador Alckmin. Ele, quando começou esse processo interno no PSDB, ninguém diria que ele sairia como presidente do partido, né? Parecia uma coisa impossível. Tinha um candidato de um lado, tinha um candidato do outro, parecia uma briga. Ele jogou meio do estilo que ele sabe fazer, com paciência, enfim. No final acabou sendo aclamado como candidato. Quer dizer, eu tenho a impressão que lá na frente a gente vai encontrar um jeito de conviver aí com o PSDB. Claro que o sonho de um candidato como eu era ter o PSDB comigo, mas eu compreendo que eles estão há muitos anos e tem muitos nomes famosos e é difícil a pessoa aceitar isso, né? Trocar. O que eu acho é o seguinte, se todos os partidos servem para apoiar o PSDB, por que o PSDB não pode apoiar outro candidato? Eu não acho errado isso, até porque como terá o candidato a presidente da República, o Alckmin será o candidato a presidente da República, e numa eleição onde ele está meio que, assim, praticamente sozinho numa disputa. É ele contra o candidato que vier do PT, que na minha visão não será o Lula, então ele contra o Jacques Wagner, contra o Ciro praticamente, né? E o Bolsonaro correndo por fora com um tempo de televisão muito pequeno.
Então é claro que a prioridade será a eleição presidencial. Mas se não tiver jeito, a gente vai conviver com quem for candidato a governador do PSDB. Mas como é que o senhor vai se portar num debate? Por exemplo, com o Dória, se ele for candidato. Ou Serra, né? Ou Serra, o senhor que acaba de elogiar o Dória. Sim. Os dois são bons nomes. Eu tenho uma admiração enorme pelo Serra. É uma pessoa preparada, experiente, já foi governador várias vezes. Mas se o senhor falar isso, o senhor está elegendo o Serra? Se ele não estou elegendo. Eu acho que esse jeito de fazer política, enfim, criticando os outros, eu não tenho essa... Repare, eu acho o Serra uma pessoa preparada, como eu acho o Dória uma pessoa genial. Agora, acho, assim, por exemplo, o Serra já foi governador. É claro que a animação dele para ser de novo não é a mesma que a minha. Eu estou super animado, para mim é uma experiência nova, é uma coisa diferente e tal. A animação dele não é a mesma que a minha. O Dória é um cara genial, enfim, mas ele me prometeu e eu votei nele. Quem o senhor acha que está mais perto da candidatura, Dória ou José Serra, hoje? Não sei, eu diria, né, pelo natural, eu gosto das coisas que acontecem naturalmente. O natural é que quem se elegeu a prefeito cumpre o mandato de prefeito. Seria muito difícil explicar para os eleitores de São Paulo, porque eu fui prefeito de São Vicente, eu tinha um tremendo orgulho de ser prefeito. Eu imagino o paulistano que votou nele, como eu que votei nele, a pessoa tem uma expectativa que ele faça um grande governo, que ele seja o melhor prefeito, e ele está fazendo tudo para ser. Agora, se você renuncia com 1 ano de mandato, a pessoa fala, puxa, mas eu te entreguei o que eu tinha mais importante na minha vida, que era meu voto para você ser prefeito, e você larga isso aqui para dar atenção a outra coisa, dá a impressão que você despreza a coisa que você entregou, entendeu? Não é o perfil dele. Ele está especulando como ele especulou na presidência, as pessoas sabem que ele é uma pessoa famosa, ele é muito bom na comunicação, então rapidamente ficou famoso, e enfim, eu acho que lá na frente ele não será o candidato. Se for o candidato, eu acho que será o Serra, que é uma pessoa que, enfim, está disponível, ele tem mais 4 anos para o Senado, ele tem mais base partidária para ser candidato. O seu partido em Pernambuco, o seu partido lá em Pernambuco está aliado ao PT. Em 2018. Não está, não. Vai estar aliado, sim. Já não, pode estar, eles estão tentando, mas assim, hoje o PT não quer aliar com eles. Mas estão se aproximando. Como é possível o seu partido em Pernambuco apoiar o PT e vai, por tabela, acabar se aproximando da candidatura do PT, e em São Paulo o senhor com o Geraldo Alckmin? Como é que é possível essa maleabilidade político-partidária? Porque fácil. São polos opostos. Uma coisa é o projeto criminoso petista que foi colocado na lata do lixo da história com o impeachment de Dilma Rousseff. E há outros projetos, entre os quais o de Geraldo Alckmin, mas de outros tal. Como é possível estar dos dois lados? Então, o que acontece? Isso reflete muito o sentimento brasileiro. Faz 5 eleições seguidas, não é a primeira vez, que o Brasil se divide com um traço no meio. Abaixo de Minas fica azul, acima de Minas fica vermelho. 5 eleições que é assim, né, do ponto de vista resultado eleitoral. Em Pernambuco, o presidente Lula tem 50% de votos, hoje, em intenção de votos. Então, as pessoas tentam se aproximar de quem está mais na frente, né? Enfim, o que eu estou dizendo é o seguinte, do meu ponto de vista, não tem nenhuma coerência a gente voltar a apoiar o presidente Lula, porque nós saímos do governo da presidente Dilma, nós, que eu falo Eduardo Campos, rompendo com ela para lançar uma candidatura. Se fosse para manter a do PT, nós tínhamos que ter mantido no governo, ter até o final, enfim. Então, na minha visão, não é coerente você fazer um movimento de retorno a apoiar o PT. Isso é decidido num partido, o partido não é monolítico, o partido é composto por pessoas. Então as pessoas pensam diferentes. Quando é que se resolve isso? No Congresso. Na hora do Congresso todo mundo vota, e uma maioria ganha, outra perde, e aí a que perde se conforma, enfim, fazer o quê, né? Então isso vai se dar lá na frente, né? E para efeito nacional, por exemplo, é muito difícil. Nós temos lá um governador na Paraíba, Ricardo Coutinho. Ele é muito apoiado pelo PT, tem apoio do PT, enfim. É natural que ele acabe tendo simpatia ao PT. Agora, para aqui e para cá, por exemplo, Brasília, o governador Rodrigo Hollenberg está com o PSDB e acha que é importante ter o PSDB. Eu diria que no Brasil nós temos assim uns 15 estados mais pró-Alckmin e uns 12 estados mais, uns 10 ou 12 estados mais pró-PT. E isso é uma divisão normal em função dessa polêmica brasileira. É um pouco do que é o Brasil. O Brasil não vai ser uma eleição 90-10. A eleição sempre é 48-52, 47-53. Quem fica imaginando que vai ter uma coisa assim diferente, não vai. A eleição vai ser 48-52. Quem tiver, na verdade, todo mundo está em busca de virar 2 milhões de votos, 1 milhão de votos, 2 milhões de votos. Quem virar 2 milhões de votos virou 2%. 2 no segundo turno vale 4. A Dilma ganhou por 3. Se Eduardo tivesse vivo, a Dilma não teria sido eleito presidente.
Então, na minha visão, né? Então, eu acho que, do ponto de vista nosso, eu vou tentar, com o meu partido, convencê-los de que a melhor opção para o Brasil é o Alckmin. Mas, enfim, é claro que isso é submetido a um grupo de pessoas, 600 e poucos delegados que votam e decidem. Vera Magalhães. Governador. Oi, Vera. O senhor está traçando um cenário em que o PSB não terá candidato próprio a presidente. E, no entanto, ainda pipocam aí nos jornais notícias de que estão em curso negociações com o ex-presidente do Supremo, Joaquim Barbosa. O senhor já declarou aqui que apoia Geraldo Alckmin. O que vai acontecer? O PSB vai dar o seu tempo de TV a um candidato, mas vai espalhar o apoio por outros? Ou essa negociação com o Joaquim Barbosa já está encerrada? Não, eu nunca falei com o ministro Joaquim Barbosa. É claro que é um homem de respeito, enfim, mas ele não é do nosso mundo da política, né? Eu acho muito estranho você trazer uma pessoa de fora e falar, agora se mete aqui na política, enfim, porque dá a impressão que você não tem nenhum quadro. Nós temos vários quadros, nós temos vários governadores, pessoas experientes. O próprio Aldo Rabelo, que filiou no nosso partido aqui em São Paulo, é um homem experiente, já foi ministro, já foi deputado, foi presidente da Câmara, e ele também tem vontade de ser candidato a presidente da República. O que eu disse é que o ministro Joaquim Barbosa, se vier a se filiar, o que é uma honra para qualquer partido, ele tem que se submeter às regras do partido. Ele é um jurista, ele sabe disso. Quer dizer, se ele se filiar, ele vai para disputa com os outros nomes que eventualmente surgirem. Agora, o partido tem que escolher qual é a sua principal vocação. Nesse instante, nós vamos estar, daqui a alguns meses, governando Pernambuco, Paraíba, Brasília e São Paulo, com bons nomes em Minas Gerais, em Goiás, em vários estados. E possivelmente com interesses diferentes. Porque aqui, por exemplo, o meu interesse é apoiar o Alckmin. Lá em tal lugar, o interesse é apoiar... O partido vai ter que optar. Se quiser fazer uma opção com mais... no conflito, certamente o grupo que ganhar prejudica o grupo que perder. Porque você, no seu estado, fica numa posição delicada. Uma das hipóteses é essa que você mencionou. É não ter candidatura, aí não tendo candidatura a presidente, você libera nos estados. Já foi feito isso uma vez conosco. Nós já fizemos isso numa eleição do Lula. O próprio Eduardo Campos, nós decidimos não apoiar o Lula, oficialmente. Aí tinha mais gente com simpatia ao Lula, mas tinha outros que não eram simpáticos ao Lula, e liberou em todos os estados para cada um poder apoiar quem quisesse. Deixa eu perguntar uma questão para o senhor. Os dois jornais aqui da capital, Estado e a Folha, têm como manchete o mesmo assunto. A Folha de São Paulo, como manchete, Odebrecht confessa cartel durante gestão tucana em São Paulo e cita as obras viárias de São Paulo. O jornal O Estado de São Paulo fala da Camargo Corrêa, já de outra empreiteira, que aponta cartel em 7 estados e no Distrito Federal, e nesses 7 estados, um deles é São Paulo. Qual é a posição do senhor em relação a essas denúncias? Tem que apurar, claro. Agora, sinceramente, não é nada que surpreenda, né? As grandes empresas no Brasil, elas fizeram cartel para entrar em concorrência. Empresas que acharam que eram mais espertas do que a esperteza. Ou seja, se vamos entrar só em 7 empresas, negociamos aqui, cada um pega um lote e vamos ganhar todos nós, entendeu? Muitas vezes isso não passa. O que as pessoas não sabem é que dá a sensação que sempre tem o gestor público do outro lado como responsável. Às vezes esse acordo é feito diretamente entre as empresas. Elas sentam numa mesa, negociam e entram na concorrência já sabendo cada um o seu cartel. Isso é vedado na legislação, isso é proibido pela legislação. Não pode ser feito assim. O senhor é a favor de empreiteiras estrangeiras para quebrar esse monopólio das empreiteiras brasileiras? Eu não tenho nenhum problema com o estrangeiro. Acho que não tem nenhum problema de ter concorrência com o estrangeiro, não. Acho que todo esse nosso processo de grandes empresas no Brasil explicitou uma coisa que acontecia há muito tempo e que as pessoas assim fingiam que não viam. Ora, se você sabe que aqui no Brasil tem 3 fabricantes de cimento, 4 fabricantes de aço, 2 fabricantes... É claro que eles fazem... 3 empresas de aviação. 3 empresas de aviação. Você acha que eles não sentam na mesa antes e falam, vamos aumentar um pouquinho cada um? É claro que vão fazer. Então, nós precisamos... quanto mais empresa tiver, maior a chance da concorrência ficar leal, né? Agora, em relação ao metrô, acho que algo que frustra muito os moradores da cidade é a demora nas obras. Nesses últimos anos, a gente constatou muitos problemas com empresas que quebraram, as estações intermediárias da linha amarela ainda não foram inauguradas. O senhor vai conseguir inaugurar o que a partir de abril? O que o governador Alckmin deixar pronto para inaugurar, porque... É claro que eu acho que a monotrilho ele consegue ele próprio inaugurar, não é? Veja, vamos olhar o Brasil dos últimos anos.
Há uns 5 anos atrás, nós vivíamos uma expectativa do Brasil ser a bola da vez, né? Lembra aquela capa da Times, enfim. Todos nós criamos expectativas positivas. The Economist. De repente, The Economist. De repente, aconteceu o contrário. O Brasil entrou numa defasagem absoluta, numa depressão louca, e tudo que estava de expectativa frustrou. Certamente as empresas de comunicação pensaram em contratar mais gente, se animaram, de repente frustrou. Ou seja, também frustraram-se as ideias dos governos. Aqui em São Paulo, o governador Alckmin tinha 1/3 do financiamento era do governo do estado, 1/3 era financiado do estrangeiro e 1/3 era do governo federal. O 1/3 do estrangeiro veio, o financiamento, o 1/3 do governo do estado estava lá e o 1/3 federal acabou. Simplesmente eles não pagaram, não pagam até hoje, tem dificuldade até hoje para receber do governo federal, né? O governo federal deu uma passagem, uma bicicleta em todos os governos praticamente, né? Agora está conseguindo devagarzinho retomar. Então é claro que as obras atrasaram, né? Não é o certo? Lógico que não, todo mundo gostaria de entregar no prazo certo, mas como é que você faz se você não tem o recurso para poder fazer, né? Mas por que você não planejou isso antes? Mas quem queria planejar em sã consciência, a gente crescendo daquele jeito, que ia ter uma depressão tão grande em poucos anos como aconteceu? Todo mundo ao mesmo tempo se frustrou, né? Então não era uma novidade. O que é certo é que o Brasil inteiro deixou de pagar salário, 13º, problemas, e São Paulo fechou com superávit em 2014, 2015, 2016 e vai fechar com superávit em 2017. Agora é uma marca interessante, quer dizer, ninguém ressalta, ou pelo menos pouca gente ressalta realmente como o governador Alckmin conseguiu, mesmo na dificuldade, criar um equilíbrio. Agora, governador, e as pressões que vêm da Assembleia por mais gastos no ano que vem, que é uma das dificuldades agora para se tentar viabilizar uma contenção de despesas, né? Até o governador está sinalizando algumas coisas, vão meio na contramão de período de campanha, como o reajuste de tarifa de transporte. Como é que vai ser essa administração de finanças no próximo ano e de obras e toda a gestão? Olha, se eu tiver a oportunidade de assumir o governo, né, eu não gosto de antecipar as coisas, mas é claro que eu vou respeitar aquilo que o governador, a marca do governo de São Paulo é a estabilidade, é o equilíbrio fiscal, essa é uma marca dele, né, que foi uma marca importante, é uma marca que o diferencia de todos os outros governadores, ou de muitos governadores. Praticamente o Brasil inteiro teve problema financeiro, e aqui em São Paulo nós tivemos muito menos problema, né, pelo menos assim com atraso de salário, enfim. E acho que no ponto de vista do ano que vem, será um ano muito melhor. Hoje os nossos números de São Paulo já mostram uma economia em recuperação. Nós estamos crescendo 0,5% a mais de arrecadação de ICMS ao mês. Isso é um negócio muito forte. Se você calcular em um ano, dá 6%. Seria um grande número, né? Isso vai permitir que a gente tenha um pouco mais de fôlego. E a Assembleia vai ter responsabilidade como ela sempre teve. O que eles votaram agora recentemente foi a emenda impositiva, que é aquela mesma que tem no governo federal. Ou seja, garantir que os deputados possam ter um número de valor de emendas e essa obrigatoriamente seja pago. Eu não sou contrário a isso, então não vejo problema deles terem aprovado dessa maneira. O que a gente pede sempre é claro, não adianta criar muita despesa, porque senão você não tem capacidade de investimento. Nesse instante estava lá uma votação de negócio de salário de alguns servidores para quebrar o teto e tudo mais. Nós estamos com servidores do Estado há muito tempo sem reajuste. E foi uma coisa difícil de se fazer. É difícil você explicar para uma pessoa que está sem reajuste, que tem que continuar sem reajuste. Então não era justo você aumentar o salário dos mais altos salários e você deixar toda aquela multidão de funcionários, 800 mil funcionários, sem reajuste. Então eles tiveram bom senso, fizeram o recuo, e aí, ano que vem a gente vai tocar de acordo com a nova economia do ano que vem. Que tudo leva a crer, e eu disse isso há muito tempo, que o Brasil vai crescer mais de 4%. Sabe por quê? Porque não é uma coisa também que eu ache. Em 100 anos de Brasil, 5 vezes caiu o presidente da República. Nas 5 vezes que ele caiu, desde 32, lá atrás com Getúlio, em cada vez que caía, antes de cair, caía a economia abaixo de zero. Caiu a economia abaixo de zero, caiu o presidente. Caiu a economia abaixo de zero, caiu o presidente. Foi assim 5 vezes, até a Dilma foi a 5ª vez. Agora, a diferença é que no segundo ano após a queda do presidente, sempre cresceu 4% a economia. Então era meio óbvio que ia acontecer de novo isso. Todo mundo fazia uma força para dizer que não, mas vai crescer 4% ano que vem. Quando cresce a economia 4%, São Paulo cresce 6%, porque São Paulo é mais industrializado. Então eu estou com uma expectativa muito positiva. Também tem aquela velha premissa, né? Bom goleiro tem que ter sorte. O governador Alckmin vai pegar o Brasil subindo de volta, né? A economia subindo, e ele é a cara da estabilidade, vai permitir a estabilidade que o Brasil precisa, eu acho. Governador, nosso tempo já está praticamente esgotado. A Vera Magalhães vai fazer a última pergunta. Vera.
Eu acho que é uma pergunta que fecha bem a entrevista, porque o senhor é pouco conhecido ainda da maioria da população aqui no estado, e o senhor deu uma entrevista aqui em que o senhor apelou para a sinceridade absoluta. Disse que vai ganhar quem tiver mais tempo de TV, que cartel sempre existiu, e quem não apoiar o seu governo está fora do governo, que o Joaquim Barbosa não é da política, então ele praticamente está fora, não tem que sentar na janelinha. Vem aí um estilo bateu, levou no governo de São Paulo, diferente do Vera, governador. Eu acho, Vera, o seguinte, as pessoas criticam por que o Bolsonaro está na frente em pesquisa. Eu acho ele autêntico. Eu não concordo com nada que ele fala, mas eu acho que ele fala o que ele pensa, entendeu? O que eu estou dizendo é o seguinte, eu falo o que eu penso. Eu não obrigo todo mundo a pensar como eu, mas eu não vou ficar tergiversando ou fazendo uma linha tênue de cor para poder mudar meu jeito. As pessoas que acharem importante, eu acho que as pessoas vão encontrar, com o tempo eu vou ficar conhecido e com o tempo eu estarei no segundo turno. Depois o resto vão ver lá na frente quem é que vai comigo no segundo turno. Governador Márcio França, no final da entrevista eu vou levantar a bola para o senhor e depois cometer uma indignidade. Pois não. Levantar a bola, o senhor falou que é conhecido de 11% da população, a nossa audiência, graças a Deus, é muito maior que isso. Então, o senhor é casado? Eu sou casado. Tem filhos? Eu sou casado há 35 anos, tenho 2 filhos, minha mulher é professora. Eu venho de uma família que só tem médicos e eu resolvi ser político. Meu pai pequeno. Mas o senhor na sua formação universitária? Eu sou advogado. É advogado. Fui advogado. O senhor é data vênia. Eu sou advogado, formado pela Católica de Santos e entrei no movimento estudantil há muitos anos atrás e lá para cá tive uma longa carreira. Sua experiência no executivo é a prefeitura de São Vicente, que é a cidade com menor orçamento do estado de São Paulo per capita. E depois secretário de Estado aqui em São Paulo de Turismo, agora de Ciência e Tecnologia, enfim, presidiu o Condesma em Santos. Vários... Agora a indignidade do jornalista. Pois não. O senhor falou e realmente impressionou que o senhor sempre foi do PSB. O senhor é um homem determinado. Escolheu e esse é o seu caminho. Claro. Mas disse também que votou em Dória. Votei. Então o seu domicílio eleitoral é São Paulo? O senhor abandonou São Vicente? Não abandonei. Como não? Veja bem, eu agora, como eu exerço o cargo de vice-governador, o meu domicílio tem que ser onde eu resido. Então eu resido em São Paulo, eu mudei para cá. Saiu bem, hein? É só rápido também, né? Agora, o Dória foi um pedido do governador e eu acho importante ressaltar isso. Foi importante para o governador Alckmin, a gente queria mostrar como o governador tinha liderança. As pessoas diziam que ele não tinha liderança, enfim. Ele escolheu uma pessoa, o Dória teve muita capacidade e a gente fez uma eleição que a muitos surpreendeu. A outros foi meio óbvia e como eu disse, eu estava nesses outros aí. Bom, recebemos aqui a visita do vice-governador de São Paulo e secretário de Desenvolvimento Econômico, Márcio França, do PSB. Governador, obrigado pela gentileza, bom fim de ano, boas festas e sucesso. Muito obrigado, bom Natal para vocês, que vocês tenham muita paz, aí, muita saúde para 18, que vai ser um ano muito bacana.